Olá! Você tem dúvida com relação a descobrir o domínio, imagem e fazer gráficos de algumas funções como essas aqui? Bom, caso você tenha alguma dúvida específica em alguma das questões, vá direto ao tempo que eu defini aqui na descrição desse vídeo e, sem perda de tempo, você vai tirar as dúvidas que você possa. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo no Japão e estou deixando aqui na descrição do vídeo mais informações a meu respeito e também sobre o tema de hoje. E desde já eu deixo o meu convite aí, se você achar essa aula relevante aí para você ou para colegas, já deixa feita a sua inscrição, ativando também o sininho e dando like em todos os vídeos que você gostar, beleza? Vamos então à nossa aula de hoje, vamos lá. Bem, vamos então agora para a questão A, f de x igual a 2 menos 0,4x. Como o exercício está pedindo domínio, imagem e esboçar o gráfico, eu recomendo, para que vocês possam responder os dois primeiros itens, faça o terceiro item primeiro, que é traçar o gráfico da função, porque no gráfico você consegue visualizar melhor o que é domínio e o que é imagem. Então, primeiramente, você copie essa função, no lugar do f de x, você nomeia como y igual a 2 menos 0,4 de x. E monta uma tabelinha bem prática, não precisa ser uma tabela muito longa, substituindo aqui os valores assim, ó, x e y. O ideal é você atribuir valores aleatórios para x e y, mas esse aleatório é bom você ter um critério, principalmente na escolha de qual número você vai utilizar. Nesse caso aqui, eu vou atribuir 0 para x e 0 para y. Bom, o que acontece se eu atribuir o valor 0 para o x? Vai ficar y igual a 2 menos 0,4 vezes x, que vai dar 0. Então, nesse caso aqui, o y vai resultar em 2. Agora, e quando o y é 0? Bom, eu recomendo aí que você faça o cálculo aqui. Então, vai ficar 0 igual a 2 menos 0,4x. Então, como ele está negativo, já passa para cá positivo. Então, vai ficar 0,4x igual a quem? Igual a 2, né? Porque o 2 não mudou de lugar, vai ficar aqui. Agora, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, evitar trabalhar com vírgula. A vírgula, embora seja possível fazer o cálculo com vírgula, ela causa muitos erros aí de cálculo. Então, sempre que possível, transforme um número decimal, como está aqui, em fracionário. Bom, vou fazer aqui no canto aqui 0,4. Para você passar para uma fração, basta que você copie o número que está à direita da vírgula, que seria o 4, e divida por uma potência de 10. Mas sendo que essa potência terá a quantidade de zeros pela quantidade de casas que tem à direita da vírgula. Então, como eu só tenho uma casa à direita, você vai colocar apenas um zero. Então, 0,4 é 4 sobre 10. Se fosse, por exemplo, 0,42, você colocaria o 42 aqui, e como eu teria duas casas, colocaria 100, ou seja, 42 sobre 100. E assim por diante. Então, nesse caso aqui, ao invés de colocar 0,4, eu vou colocar aqui 4 décimos igual a 2. No caso, o 4 está multiplicando, vem para cá dividindo. O 10 está dividindo, vem para cá multiplicando. Então, vai ficar x igual a 2 vezes 10 sobre quem? Sobre 4. Simplifica. Por 2 vai dar 1, por 2 vai dar 2. Ora, 10 com o 2 também simplifica, vai dar 5. Bom, então quando o y é 0, o x vale 5. Com apenas esses dois valores, já é possível fazer o nosso gráfico. Então, bom, para a gente fazer o nosso gráfico, basta marcar esses dois pontos que nós definimos agora e marcar. Quando o x vale 0, o y vale 2. Então, o ponto vai estar exatamente aqui. Quando o x vale 5, o y vale 0. Então, vai estar exatamente aqui, nesse ponto aqui. Agora, basta você traçar a reta. E vocês observem que, olhando pelo eixo x, ele vai para o mais infinito. Então, o x vai ter valores positivos para o infinito, assim como para a esquerda, ela vai ter valores negativos para o infinito também. Então, o que quer dizer isso? Significa que nós teremos todos os valores reais para x. A mesma coisa nós dizemos para a imagem. Se você observar aqui, a imagem é toda reflexão no eixo y
partindo da função dada. Então, no nosso caso, os valores de y terão infinitos para cima, positivamente, e também para baixo, negativamente. Então, todos os valores reais também serão absorvidos pela imagem, ou serão representadas pela imagem. Então, vamos fazer então a resposta agora em função desses valores. Então, a nossa resposta será dada dessa forma. O domínio dessa função será todo número real. Ou, quem quiser simbolizar através dos colchetes, pode ser também assim. Ela vai vem do menos infinito, colchete aberto porque não tem limite, e vai para o mais infinito, também colchete aberto porque não tem limite para a direita. Ou quem quiser fazer também com a utilização de parênteses, lembrando, parênteses é uma simbologia que alguns autores utilizam para simbolizar esse colchete aberto. Menos infinito, mais infinito, também fechando com parênteses. Lembrando, se tivesse uma limitação, você utilizaria o colchete na sua forma fechada. Vamos então agora para a nossa questão B. A questão B, analogamente à questão A, faremos primeiramente a confecção do gráfico. Bom, como é que eu faço o gráfico de uma equação de segundo grau? Primeiramente, você vai pegar a equação e achar as suas raízes. Para você calcular as raízes de uma equação do segundo grau, basta que você pegue essa equação e faça igual a zero. Bom, isso aqui cai naquela clássica equação de segundo grau, onde você teria que fazer, teoricamente, o Bhaskara. Mas, para quem assistiu às minhas aulas sobre como calcular raízes sem Bhaskara, vai saber que as raízes aqui são 1 e 1. Mas como assim 1 e 1? Porque o 1 representa aqui uma raiz dupla. Ok? E para quem não sabe, ou quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui no alto do vídeo para que vocês possam assistir essa aula e aprender como é que se calcula raiz sem Bhaskara. Uma vez calculada as raízes, você vai situar agora no gráfico como é que vai ficar esse gráfico. Antes, lembrando também que esse gráfico será uma parábola de concavidade voltada para cima. Por quê? Porque o A, que é o coeficiente do x ao quadrado, é um número positivo. No caso aqui é 1 positivo. Ok? Então vamos lá para o gráfico. Bem, para fazer o gráfico dessa equação, primeiro vamos copiar essa equação. Como nós vimos, a raiz, que é uma raiz dupla, está exatamente aqui nesse ponto 1. Então vamos marcar o ponto 1 aqui, que é exatamente o ponto onde a parábola vai tocar no eixo x. Porque todas as vezes que você tem uma raiz dupla, significa que a parábola simplesmente vai apenas tocar o eixo x e não cortar. Ela cortaria se tivesse duas raízes distintas. Agora, muito importante que poucos observam é o seguinte: essa letra C, que é o número, que é o coeficiente isolado de uma equação de segundo grau, ele é independente de x, você vai marcar esse valor que está aqui no eixo y, que seria o quê? No ponto 1. Então, em qualquer equação, seja do primeiro grau ou do segundo grau, o termo independente é o termo onde, tanto para a equação do segundo grau como para equações do primeiro grau, todo termo independente é o ponto exato onde o gráfico corta o eixo y. Então, no caso aqui, seria exatamente nesse ponto. Para que vocês possam fazer o gráfico corretamente, eu vou deixar o link aqui do vídeo cuja aula mostra exatamente a confecção de gráfico, ok? Então, nesse caso aqui, o gráfico dessa parábola vai ficar exatamente dessa forma aqui. Então, essa é a configuração do gráfico e por aqui nós vamos deduzir o quê? Olha só, o domínio sempre fica no eixo x. Observe que do ponto de toque desse gráfico no 1, à direita ela vai para o mais infinito, à esquerda ela vai para o menos infinito. Então, quer dizer que todo e qualquer valor de x pertence ao domínio. Então, o domínio nada mais é aqui, nesse caso, como os valores de x reais. Todos os valores de x reais. Agora, na imagem, observe que já não é assim. A imagem representa todos os valores no eixo y. E no eixo y, ele só vai valer a partir do zero, que é a imagem aqui do 1, perfeito? Okay? Então vamos agora fazer a resposta dessa questão.
Então, para a gente fazer a resposta dessa questão, vamos fazer o seguinte. Como nós já vimos, então, o domínio é todo e qualquer número real aqui. Então, domínio dessa função é todo número real. Ou escrevendo aqui na forma de intervalos, né? Ficará assim, colchete aberto no menos infinito e vai para o mais infinito. Então, colchete aberto nos dois casos. Ou, quem preferir usar o parênteses, pode escrever também menos infinito para o mais infinito. A imagem. Então, agora muito cuidado na imagem, porque a imagem é tudo aquilo que esse gráfico projeta no eixo Y. Se você perceber, no eixo Y só vai estar representada a partir do ponto 0 para cima. Tá? Então, conjunto imagem será representada. Y pertence aos reais, tal que o y seja maior ou igual a 0. E fecha aqui a chave. Ou, para quem preferir escrever na forma de intervalo, será assim. Fechado em 0 e vai para o mais infinito, aberto, se for representar com colchetes. Quem preferir usar parênteses, terá que usar obrigatoriamente colchete, porque aqui é fechado. E o mais infinito, sim, poderá utilizar aqui o parênteses, que significa colchete aberto. Ok, entendido? Vamos então agora para a nossa questão C. Então, nessa questão C, ela apresenta a forma de fração. Então, o cuidado que temos que ter nesses casos é o seguinte. Se for uma fração onde o denominador fosse definido com valor numérico, ok. Só que quando no denominador tem uma incógnita, você tem que prever quais são as restrições que pode haver para que essa incógnita não resulte num denominador zero. Então, o único valor que o x não pode ter, nesse caso aqui, é o zero. Então, x tem que ser diferente de zero. Então, se no final do exercício um dos valores ou o valor der zero, você vai descartar essa solução aqui. Muito bem, agora como agravante aqui nós temos um módulo também aqui no numerador. Então quando aparece módulo, você tem duas possibilidades sempre. Ou o número que está aqui dentro do módulo é um número positivo ou é um número negativo. Bom, então se o x for positivo, o que vai acontecer? O módulo de x, eu não preciso mexer. No interior desse módulo, eu posso dizer que é o próprio x, porque eu sei que ele é positivo. Agora, se eu sei que esse cara aqui é negativo, o que eu teria que fazer sabendo que, tirando o módulo, ele tem que apresentar na forma positiva? Eu teria que multiplicar por menos 1. Então, você multiplica por menos para que esse número negativo fique positivo. Esse é o objetivo de um módulo. Ok? Muito bem, então vamos estudar as duas possibilidades aqui. Então vamos para o primeiro caso. Deixa eu chamar isso aqui de caso 1 e caso 2. No caso 1, se x positivo. Então, eu vou chamar o g de x de y, então vai ficar y igual a 3x mais, como eu estou trabalhando no primeiro caso, então o módulo de x é o próprio x, então eu vou escrever x sobre x. Bom, o que vai acontecer aqui? 3x mais x vai dar 4x sobre x. Ora, x com x você pode cortar aqui, dividindo, vai dar 1, vai ficar igual a 4. Agora, a segunda possibilidade, se x for menor do que zero. Então, o que vai acontecer? O y será igual a 3x. Então, eu vou ter que inverter o sinal aqui dentro. Então, vai ficar 3x menos o x sobre x. Ora, 3x menos x vai dar 2x sobre x, que é igual a 2. Bom, como é que eu represento isso num gráfico? Então, vamos fazer o gráfico dessa função aqui. Bem, então, se eu adotar todos os valores de x positivo, o y será constante, será 4. Então, eu vou marcar aqui o ponto 4 e a reta que vai ser constante. Ou seja, qualquer valor do x sempre vai dar 4. Então, vai ficar esse gráfico aqui. E se o x for menor do que zero, o que vai acontecer? Qualquer valor negativo que eu adotar, o y será sempre 2. Então, eu vou marcar aqui o ponto 2. E a semirreta será sempre igual a 2 para trás. Então, o meu gráfico ficará dessa forma aqui. Você olhando o gráfico aqui, você vai verificar que o domínio é todo o número real aqui, ó, né? Tanto para o menos infinito como para o mais infinito. Agora, a imagem não. A imagem tem apenas o 2 e apenas o 4. Nenhum outro valor mais você vai observar aqui no eixo Y. Entenderam? O meu domínio será
todo número real, tanto positivo como negativo, e a minha imagem será apenas 2 e 4. Tá? Então vamos para a resposta final. Assim, conjunto solução igual a todo e qualquer número real. Quem quiser fazer na forma de intervalos, conjunto solução menos infinito para o mais infinito, também aberto, ambos colchete aberto. Ou quem quiser utilizar também o intervalo na forma de parênteses, ficará parêntese menos infinito. E também, como é o colchete aberto, vou substituir por um parênteses também, dessa forma aqui. Então, o domínio poderá ser representado assim, enquanto que a imagem será conjunto solução. Y pertence ao conjunto dos números reais, tal que y igual a 4 e y igual a 2. Só tenho essas duas respostas aqui para esse caso aqui. Ou quem quiser fazer também pode fazer a resposta da seguinte forma. Para a imagem, na forma de colchete, ficaria menos infinito até o zero, será igual a 2 fechado e 4 fechado. Então, essa resposta aqui vale tanto para o intervalo quem gosta de usar apenas colchete ou quem gosta de usar apenas parênteses. Porque nesse caso aqui não posso usar parênteses porque ela está incluindo o 2 aqui e o 4. Então, parênteses é só quando tivesse que usar aí o colchete aberto. Entenderam? Ok? Então, vamos para a questão D de dado. Bem, essa questão D, ela é mais simples do que a anterior. Bom, nós vamos analisar apenas o que está dentro do módulo. Então, esse módulo de x. Então, eu tenho que analisar aqui os dois casos. Se x maior ou igual a zero, se x menor ou igual a zero. Bom, o que vai acontecer se o x for maior ou igual a zero? Eu vou conservar esse sinal, então vai ficar o próprio x, então vai ficar x menos x. Ora, isso vai dar zero. E, caso o x seja negativo, o y ficará igual a menos x, que será igual a menos 2x. Mas antes de fazer o gráfico para x menor ou igual a zero, vamos fazer aqui uma mini tabela, embora dê para fazer de cabeça, mas vamos fazer aqui uma mini tabela para que vocês possam se orientar lá na hora de montar o gráfico. Então, quando x valer zero, o y vai valer zero também. Como eu tenho que adotar apenas valores abaixo de zero, ou seja, valores negativos, o resultado vai dar sempre positivo, porque eu vou multiplicar com esse outro menos. Então, se o x valer menos 1 vezes menos 2 vai dar 2 positivo. Vamos fazer mais um teste aqui. Se eu utilizar o menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. E assim por diante. O gráfico ficará da seguinte forma. Então, analisando aqui, se x maior ou igual a zero, o y será sempre zero. Então, vou marcar o ponto zero aqui. Então, qualquer valor que eu adotar à direita do zero, o y será sempre zero. Então, isso significa que vai dar uma reta no próprio eixo x aqui. Qualquer valor do x, o y vai valer zero, ok? Agora, muito cuidado no segundo caso. Quando x for negativo, o y será igual a menos 2 vezes o x. Bom, então quando o x vale zero, o y vale zero, seria esse próprio ponto aqui. Quando x vale menos 1, o y vale 2. Então, o x menos 1 está exatamente aqui entre 0 e menos 2. O y será 2 positivo, que está marcado aqui. Quando x vale menos 2, o y será menos 4. Então, vamos traçar agora essa semi-reta que vai do zero para o menos infinito, conforme vocês estão vendo aqui no gráfico. Então, observem que em se tratando de domínio, o domínio é todo número real, porque olha só, para o lado direito você pode adotar qualquer valor de x. Para a esquerda também pode ver que qualquer valor de x vai atender essa equação aqui. Então, domínio será sempre os números reais, tanto positivo como negativo. Agora, cuidado com a imagem. A imagem sempre vai ser do zero para cima, olha só. Inclusive o zero. Então, para a imagem eu tenho qualquer valor de y positivo. Então, vamos fazer agora a resposta. O domínio, então, domínio dessa função será todo e qualquer número real, sem nenhuma exceção. Ou, quem gosta de trabalhar com intervalos, pode fazer assim também. Menos infinito, colchete aberto, vai para o mais infinito, colchete também aberto. Ou, para quem gosta de usar o parênteses, pode usar também menos infinito para o mais infinito. Conjunto imagem. A imagem, como vocês viram, eu posso escrever da forma completa, que seria
y pertence ao conjunto dos reais, tal que o y só poderá ser maior ou igual a zero. Muito cuidado, que é a partir daqui para cima, tá? Qualquer valor de y terá validade. Ou, quem quiser escrever na forma de intervalo, será a partir do zero, inclusive, e vai para o mais infinito. Então, observe que se trata então do y, e não do x. Então, por isso que vai do zero, daqui para cima. Ou, na outra forma, posso escrever também colchete fechado no zero e aberto no infinito na forma de parênteses. Então, eu posso usar tanto essa nomenclatura como essa aqui, tanto faz. Ok, gente? Bem, então vamos agora para a nossa última questão, questão E. Bom, vamos então agora para esse nosso último exercício, que é um sisteminha de inequações. Qual é o cuidado principal que você tem que tomar? É observar essa condição aqui, olha. Quando nós formos obter esse cálculo aqui, temos que considerar essas duas situações, que é x menor do que zero ou x maior ou igual a zero. Então, para qualquer valor abaixo de zero, não incluindo o zero, porque não tem sinal de igualdade, você vai utilizar essa formulinha aqui. E acima do zero, inclusive o zero, você vai usar essa fórmula aqui, tá? Então vamos nomear aqui de inequação 1 e inequação 2. Para resolver o 1, nós vamos considerar o quê? O x tem que ser menor do que zero. Bom, então no primeiro caso, para x menor do que zero, você vai utilizar o f de x, que você pode chamar de y, para ficar mais fácil, inclusive. Então, o y é igual a x mais 2. Você só vai utilizar essa forma para esses valores aqui. Para montar esse gráfico, você vai montar aqui uma tabela que não precisa de muitos valores não, basta você pegar alguns pontos estratégicos aqui. Apesar dele falar que não pode incluir o zero, vamos incluí-lo apenas como referência, porque na hora de fazer o gráfico você não vai incluir o zero. E vocês vão poder entender melhor, inclusive, no gráfico. Então, para x igual a zero, o y será igual a quem? 0 mais 2 vai dar 2. Qual um outro valor que você poderia pegar? Vamos pegar um menos 1, que é abaixo de zero também. Então, menos 1. Se o x vale menos 1, olha, menos 1 mais 2 vai sobrar o quê? Vai sobrar 1. Vou colocar mais um valor qualquer aqui, menos 3, por exemplo. Menos 3 mais 2 dá quanto? Dá menos 1. Ah, professor, isso por que você não pegou menos 2? Então vamos pegar o menos 2 também, só para ver como que vai ficar esse gráfico. Se o x vale menos 2 com mais 2 vai dar 0. Pronto. Na verdade, para a montagem de um gráfico de uma equação do primeiro grau, como é essa aqui, basta apenas 2 pontos, tá? Porque como ele vai me gerar uma reta pode ser definida por apenas 2 pontos. Bom, agora vamos pegar aqui a inequação 2. A inequação 2 diz o seguinte, que eu só vou pegar valores agora acima do zero, incluindo o zero, ou seja, maior ou igual a zero, e para isso eu só vou poder usar essa segunda fórmula, que é y igual a 1 menos x. Então você vai montar uma nova tabela partindo daqui, ó. Essa tabela, ela é muito importante para você montar qualquer tipo de gráfico, tá? Seja do primeiro ou do segundo grau. É claro que vou incluir o zero aqui. Para x igual a zero, observe que 1 menos 0 vai dar o próprio 1, então é y igual a 1. Bom, vamos pegar um outro valor, vamos pegar 1, né? Para x igual a 1, 1 menos 1 vai dar o quê? 0. E vamos colocar aqui só mais um valor aqui, o 2. 1 menos 2 vai dar menos 1. Pronto. Isso aqui é mais do que suficiente. Vamos montar a tabela em função desses dois dados aqui. Bom, então agora a gente traz a tabela aqui nesse gráfico. Esse gráfico aqui é do aplicativo GeoGebra, que é um aplicativo fantástico aí para quem gosta de trabalhar com gráfico e outros dados matemáticos. Bom, vamos primeiramente pegar aqui esses pontos abaixo do zero, para valores de x abaixo de zero, ou x negativo. Vou marcar aqui primeiro o ponto 0 e 2. Quando x vale 0, o y vale 2. Então, quando x vale menos 1, o y vale 1. Por que eu coloquei bolinha vazia? Essa bolinha está vazia porque ele diz que o x tem que ser menor do que 0, não igual. Então, eu não vou incluir o x igual a 0 como elemento do domínio. Então, por isso que eu coloquei aqui como bolinha vazia. Bom, agora vou marcar o ponto menos 3 e menos 1.
Então, menos 3 menos 1. Observe que aqui faz parte, né? Então, a bolinha é cheia. E também vou pegar esse ponto aqui, ó, menos 2 e 0. Então, observe que aqui já formou uma reta, ou melhor, essa semi-reta, porque já que ele parte do 2 e vai para o menos infinito. Agora, vamos marcar os pontos para x maior ou igual a 0. Então, quando o x igual a 0, o 0 está incluso nessa condição aqui? Está. Então, quando x vale 0, o y vale 1, bolinha cheia, por quê? Nesse caso aqui, o 0 está incluso. Para x igual a 1, y é igual a 0. E para x igual a 2, y é igual a menos 1. Está aqui. E vamos traçar, então, a semi-reta. Então, vocês observem que, a partir desse gráfico, nós podemos definir que o domínio... O que é o domínio? Domínio é todo o valor de x, ou seja, todos os valores de x aqui são utilizados para a confecção desse sistema de inequações? Sim, porque daqui, olha, vai para o menos infinito. E a partir do zero aqui, vai para o mais infinito também. Então, todo e qualquer número real faz parte do domínio dessa função, que é um sistema de inequações. Tá? Então, vamos marcar então agora a resposta, como ela deve ser feita. Bem, então, conforme nós estamos vendo aqui no gráfico, podemos dizer que o domínio é igual a quem? Todo e qualquer número real. Porque olha só, daqui para a direita vai para o mais infinito, e do zero para a esquerda vai para o menos infinito. E todos os valores estão inclusos, inclusive o zero. Ok? Podemos representar o domínio também dessa forma aqui, em forma de colchetes, que seria esse daqui. O domínio vem do menos infinito até o mais infinito. Também podemos representar dessa forma, na forma de colchete. Ou também existe uma outra nomenclatura que diz que o conjunto domínio, se você não quiser representar o colchete aberto dessa forma, você pode substituí-lo por um parênteses, menos infinito, mais infinito. Também pode ser feito essa representação aqui. Ah, mas e se tivesse um limite? Bom, se tivesse limite, aí você é obrigado a utilizar o colchete fechado, ok? E a imagem? Bom, a imagem, tomem muito cuidado, a imagem é aquilo que se aparece aqui no eixo Y. E você olhando aqui no gráfico, quais são os valores de y que vão ser representados aqui nesse gráfico? Todos os valores abaixo do 2. Então, de uma forma completa, eu posso escrever assim, ó, y pertence aos reais, tal que ou de modo que o y seja menor do que 2. Observe que é menor, não menor ou igual, por quê? Porque o 2 não está incluso na solução. É claro que se eu estou falando do menor do que 2, o 1 está incluso. Então, o 1, claro, faz parte aqui da resposta. Bom, podemos também representar na forma de colchete dessa forma aqui, ó. Conjunto imagem, ela é aberta no menos infinito e vai para onde? Vai parar no 2. Só que o 2 também é aberto, por quê? Porque o 2 não está incluso. Quem quiser representar também na forma de parênteses também é possível, desde que você utilize parênteses como símbolo do colchete aberto. Então podemos utilizar também menos infinito e para no 2, ok? Bem, pessoal, com isso aqui a gente encerra a aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bem. Quem não entendeu, quem ficou com alguma dúvida, é só me escrever aí. Por hoje então é só. Eu espero encontrá-los aí nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até lá, gente. Tchau!